Sejam bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Hoje a aula vai ser muito interessante. Hoje o assunto principal da nossa aula vai ser a queda de Adão. Ela foi um pecado ou uma transgressão da lei? Para entendermos sobre esse assunto, é muito interessante. Nós precisamos parar e pensar um pouco e entendermos uma coisa muito interessante. Quem deu o nome para Adão foi quem? Foi um homem comum ou foi alguém extremamente especial? As escrituras, elas nos ensinam que quem deu o nome para Adão foi o nosso Pai Celestial. Então, o nosso Pai Celestial, ele é Deus, ele não é qualquer um. Então, o conhecimento dele é infinito e eterno, de eternidade em eternidade. Então, isso significa que quando o nosso Pai Celestial ele não fala algo em vão, sem nenhum propósito. Tudo o que ele fala é tudo cheio de detalhes. Ele sabe exatamente o que ele faz ou o que tem que fazer. Então, não importa para quem ele está se dirigindo. Se ele falar, quer dar um nome para alguém ou para alguma coisa, é porque tem um propósito profundo naquilo. E esse propósito, se o pai deu o nome para Adão, é porque tem um nome profundo. O nome dele é profundo porque tem um real propósito que mostra a sua missão. Desde antes de ele nascer, já tinha sido planejado esse nome, dado pelo pai, porque o pai que escolheu. Então, olha só o significado do nome de Adão em hebraico. Em hebraico, o nome de Adão vem de Adam e Adamar, que significa ser humano, terra ou solo fértil. E Eva também não fica para trás, não. Eva também tem um significado profundo. Olha só o significado dela do hebraico. No hebraico, o nome Eva vem do javar, e mais um verbo que significa viver ou dar à luz. Olha que coisa maravilhosa. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que tanto Eva quanto Adão, eles receberam o nome do nosso Pai Celestial com um propósito já mostrando o papel deles aqui nessa terra. Não foi nada em vão. O pai, em português falando, ele está falando assim: Adão, o seu nome e o da sua esposa já está mostrando o que vocês já têm que fazer, antes de vocês fazerem. É só vocês prestarem atenção no nome de vocês, que vocês já vão saber o que vocês têm que fazer. Então, o que aconteceu? Adão e Eva, tanto o nome de Adão, que é solo fértil, e Eva, dar a vida. Então, unindo esses dois, vem o mandamento que o Senhor deu para eles, de crescer, multiplicar e encher toda a terra. Foi exatamente o significado do nome deles. Só que uma parte importante que nós precisamos entender é que não dá para eles, melhor dizendo, cumprir esse mandamento de crescer, multiplicar e encher toda a terra, se não fosse por meio do uso do fruto proibido. O fruto proibido que tem o conhecimento do bem e do mal, que ia abrir os olhos deles e ia ensinar para eles exatamente o que eles deveriam fazer e dando autorização para que eles fizessem. Só que isso já mostra que o nosso Pai Celestial, ele já tinha planejado a queda desde antes dessa terra ser feita. Fazia parte do plano de felicidade do nosso Pai Celestial. Isso que é importante a gente entender. Por isso que até o nome dele já tinha esse significado, que já envolvia toda a criação. Só que eu encontrei um colega meu que ele tem muita dificuldade de entender a diferença de pecado e transgressão. Ele disse para mim que, na realidade, ele acredita que tanto pecado quanto transgressão é a mesma coisa, significa, tem o mesmo significado. Aí, o mesmo eu tentando ajudar ele, ele falou: não, está errado.
tanto pecado quanto transgressão significa a mesma coisa. Falei, tudo bem, então, eu vou te respeitar. Mas, já que ele teve esse problema, pode ser que outros também tenham. Por isso que eu preparei essa aula para esclarecer essa dúvida para vocês. Então, vamos analisar agora qual a diferença do pecado e a transgressão. No Guia para Estudo das Escrituras, no tópico pecado, olha o significado dessa palavra. Pecado significa desobediência intencional aos mandamentos de Deus. O que isso significa? Significa que para você cometer um pecado, você tem que ter o propósito de pecar. Você quer pecar. Isso é pecado. Por exemplo, você sabe que você não pode matar, porque isso é um mandamento, é a lei que o Senhor ele deu. Aí você vai lá e fala, não, aquela pessoa me deixou nervosa, eu vou lá e mato ela e mata. Isso é pecado, porque você está agindo, porque você tem o propósito de pecar, você quer fazer isso. Quando você quer fazer isso, você sabe que você tem o conhecimento que não deve, mas dentro de você, você quer fazer esse mal. Aí isso é pecado. Você sabe de algo e assim mesmo, por livre e espontânea vontade, você quer desobedecer. Agora, olha a diferença de transgressão. A definição, ela fala assim, que transgressão é o ato de desobedecer uma lei ou mandamento, mas sem pleno conhecimento do bem e do mal, ou sem plena intenção de desafiar a Deus. Tá vendo? Então, para que você transgrida, você só não vai ter conhecimento completo de tudo. Como no caso de Adão e Eva, ele não tinha conhecimento de tudo. Por isso que eles chegaram a transgredir e não a pecar. Por exemplo, para ajudar vocês a entenderem melhor sobre transgressão, eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Faz de conta que eu estou vindo do meu trabalho, eu chego por volta das 20 e 21 horas da noite em casa. Só que quando eu estou vindo para casa, o meu semáforo, ele fecha. E eu estou vendo o semáforo à distância, eu vi que ele fechou e eu vou ser obrigado a parar. De acordo com a lei, ela ensina que eu tenho que parar. Se o semáforo ficou vermelho, eu tenho que parar. Senão eu vou estar desobedecendo a lei direta. Só que, por outro lado, eu paro e penso, aquele local onde eu vou parar próximo de casa é um lugar extremamente perigoso. E ainda nessa escuridão toda, se eu parar, eu posso correr o risco de ser roubado ou morto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu fico lá e corro esse risco, ou desobedeço essa lei menor para obedecer uma lei maior, que é salvar a minha própria vida. Mesma coisa aconteceu com Adão. Adão, ele tinha que ou comer do fruto ou não comer. Se ele não comesse, ele ia frustrar o plano de salvação, impedindo assim que nós nascêssemos na terra e fôssemos aperfeiçoados. Só que ele, conhecendo um pouco a respeito disso, de sua responsabilidade e dever, pensando muito em nós, antes mesmo de estarmos aqui na terra, ele decidiu desobedecer uma lei menor para obedecer uma maior, que é trazer todos os filhos do Pai Celestial para essa terra, permitindo que nós pudéssemos vir, progredir, nos aperfeiçoar e um dia voltar a habitar com Deus com um conhecimento muito mais profundo e experiências muito mais elevadas do que nós tínhamos antes. Então, essa é a grande diferença de pecado e transgressão. São coisas totalmente diferentes, apesar de serem semelhantes, e é nessa semelhança que muitos se enganam. Por isso que eu estou aqui explicando da melhor forma possível, para que vocês entendam a diferença. Para ficar mais claro sobre esse assunto,
Tem uma citação do Elder Darley H. Oaks, do Coro dos 12 Apóstolos, que olha só que maravilhosa definição que ele deu sobre pecado e transgressão. Prestem atenção. Ele falou assim: alguns atos, como o de Adão e Eva, ao comer o fruto proibido, são transgressão, não pecado, porque foram cometidos em estado de ignorância, antes de receber o conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa fantástica. Não dá para Adão ter cometido pecado porque ele viveu antes da queda. E por ele ter vivido antes da queda, ele não tinha conhecimento pleno das coisas, que nem nós vimos no vídeo anterior. Em virtude dessa falta de conhecimento pleno das coisas, ele não poderia cometer pecado. Então, foi uma transgressão da lei, ou seja, ele desobedeceu uma lei menor para obedecer uma lei maior para cumprir o plano de Deus. E graças a essa desobediência a uma lei menor para obedecer uma lei maior, hoje nós estamos aqui progredindo rumo à perfeição. E podemos um dia, se escolhermos isso, obedecendo os mandamentos do Pai, voltar à presença dele com nossas famílias e cantar louvor eterno ao nosso Deus. Então, o resumo do conteúdo que eu dei para vocês hoje, vocês podem encontrar no discurso da Conferência Geral de outubro de 1993, com o título O Grande Plano de Salvação. Então essa é a mensagem que quero compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha sido útil, que possa ajudá-los de alguma forma. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima aula.